Bom dia, senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas é que vocês estão vendo esse vídeo, mas é bom lembrar-lhes que essa aula é direcionada para os alunos do Colégio Ofenísia Freire, do 8º ano de História, e o meu nome é Vitor. Então, essa é uma forma da gente poder dar continuidade àquele trabalho que era feito em sala de aula, que vocês estão mais acostumados a olhar para minha carinha, daquele jeito que a gente vai trabalhando em sala, com a leitura do livro e as discussões que a gente levanta a partir do que a gente encontra no livro. Então, para poder acompanhar, é interessante que vocês tenham o livro em mãos, lá a partir da página 42, falando sobre a filosofia iluminista. Então, não reparem não, de vez em quando vou dar uma balançada para cá, a câmera talvez balance um pouquinho, mas a gente vai meter a pau aí, viu? Vamos lá. Lá na página 42, ele começa da seguinte forma: como cidadãos e cidadãs brasileiros, nossa vida coletiva e individual é regida pela atual Constituição Federal de 1988, que expressa em seu artigo 5º o seguinte texto: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa Constituição de 88 foi aquela considerada como uma Constituição cidadã. Ela vai ser produzida a partir de alguns ideais iluministas, porque o próprio iluminismo ele vai defender essa ideia de igualdade, né? Agora é interessante a gente falar também que lá em 1945, um carinha chamado George Orwell, no seu livro A Revolução dos Bichos, ele fala, tem um trecho que fala assim: todos os animais são iguais, mas alguns mais iguais que os outros. E aí já agora no finalzinho da década de 80, outro dia desses praticamente, né? Não que eu seja muito velho, mas enfim, não importa. O Engenheiros do Havaí, lá com Humberto Gessinger, tem uma música que se chama Ninguém Igual a Ninguém. E aí eles cantam o seguinte: todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. E a gente para pensar no que diz a Constituição, né? Que todos são iguais perante a lei. Mas será que isso é verdade exatamente? Será que aquele amigo do presidente ou amigo de alguém importante vai chegar, vai dar aquela velha carteirada e mostrar, ó, peraí, eu tô acima da lei, né? Então eu tenho mais direitos que você. Infelizmente isso acontece, apesar de que na nossa Constituição, teoricamente, falar que todos nós somos iguais perante a lei. Mas não vamos entrar tanto nesses detalhes, vamos lá continuar, né? Diz o seguinte: o princípio de igualdade acima foi formulado pela primeira vez no século XVIII pelo movimento filosófico europeu denominado Iluminismo. E por que se chama Iluminismo? Né? Você fala assim, pô, iluminismo, iluminar, a ideia de luz. Então, de repente, você para se perguntar assim, não, então peraí, se fala de iluminismo, se fala de luz, então foi na época que inventaram a luz elétrica. Não, querido, tá? Põe a cabecinha para funcionar e vamos lá. Essa ideia de iluminismo é realmente de luz, mas não de luz elétrica. É luz em relação a você conseguir sair das trevas, sair da escuridão, sair daquele apagão e de repente você encontrar a luz. Você iluminar o conhecimento faz com que as coisas clareiem pra gente, né? É como aquela ideia, a luz no fim do túnel. O que é a luz no fim do túnel? É aquele fio de esperança. É aquela visão de que, ó, estamos chegando a algum lugar. Tá abrindo essa luz, né? Ou então quando você vê, principalmente em desenho animado, quando alguém tem uma ideia mirabolante, né? E aí acende aquela lâmpada bem na cabeça, ó, iluminou, veio luz. Então, é meio que essa contraposição de ideias. Inclusive, que a gente pode falar também é que lá na Idade Média se considerava como a Idade das Trevas. E aí, depois, passada a Idade das Trevas, a gente vai acabar caindo no século das Luzes.
Século das Luzes é justamente o iluminismo. Então você está saindo das trevas e indo para a luz. Olha que bacana, que ideia interessante, né? Continuando. A filosofia iluminista criticava o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental vigente nas nações europeias da época. Além disso, havia crítica também à religião, já que naquela época tudo tentava se explicar através da fé. Né? Eles tinham o contraponto à razão. Não acreditavam na razão, não acreditavam na ciência. Para eles tudo tinha explicação através da religião. Não foi porque Deus mandou. Foi porque Deus quis assim. Foi porque... Não, eles não procuravam nenhum tipo de explicação científica. Não é porque a luz do sol pegou ali e fez crescer a fotossíntese. Nada disso. Para eles foi porque Deus quis, cresceu. Deus quis, morreu. E acabou. O restante, a sociedade estamental é aquela sociedade que funciona em pirâmides, né? Em que você tem, não existe uma, não existe a possibilidade de você passar de um patamar para outro, de um andar para outro. A sociedade ela é estratificada. Os ricos continuam ricos lá no topo dessa cadeia. Você não consegue passar de um lugar para outro, né? É tudo estratificado. Aquela pirâmide ela não se move. Quem está rico continua rico. Quem está no meio, que é aquele pessoal que tem dinheiro, mas não tanto quanto os nobres que estão lá em cima, mas eles vão continuar naquele meio. E quem é pobre, pé rapado, que nem a gente aqui, que nem nossos professores, vai continuar lá na base da sociedade, trabalhando, dando duro danado e ganhando muito pouco. Tá? Foi um desabafo pessoal. Mas tudo bem, isso acontece, infelizmente. Mas a filosofia iluminista criticava justamente essa ideia de que a sociedade ela era uma sociedade estratificada. Né? Você não conseguia sair de um lugar para outro porque não lhe era permitido que isso acontecesse. A monarquia absolutista, a gente já fez essa discussão dentro do absolutismo, numa das aulas anteriores, e o mercantilismo é a ideia de mercado, é o que vai acabar culminando no próprio capitalismo um tempo depois. Né? Expressando os interesses da burguesia em ascensão, o iluminismo defendia a igualdade de direitos e se opunha aos privilégios obtidos pela posição social do indivíduo. Então, ele defendia que, assim como a nossa Constituição de 88, eles, naquela época, defendiam que todos poderiam ter os mesmos direitos. Certo? Se você faz parte da sociedade, se você é um cidadão pleno, por que não você não pode ter seus direitos preservados? Por que é que esses direitos, por que é que somente aquelas pessoas que estão no topo da pirâmide é que podem ter determinados privilégios? Por que é que isso não pode ser distribuído para as outras pessoas que fazem parte dessa sociedade e que muitas vezes são elas que carregam a sociedade nas costas? Né? Na página 43 a gente começa assim: A Luz da Razão. O iluminismo foi um movimento filosófico da Europa Ocidental que reuniu teorias políticas e econômicas entre o final do século XVII e início do século XVIII. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a nobreza feudal estava enfraquecida e o poder político centralizou-se, chegando ao auge com o absolutismo e o mercantilismo. Quem era essa nobreza feudal? Os nobres dentro dos feudos eram aqueles que eram ligados à monarquia, justamente. Não é à toa que aqui ele vai falar depois que é o absolutismo e o mercantilismo. E quem eram os absolutistas? Quem estava envolvido lá com o palácio, os palacianos. Né? Então, eram os reis, as rainhas, os príncipes, princesas, aqueles que tinham altos cargos também dentro do palácio, que eram os marqueses, por exemplo, e dentro da igreja também. Afinal, ainda nesse período da sociedade feudal, a gente tinha uma influência muito forte por parte do catolicismo, principalmente. Então, quem acabava mandando juntamente com o rei era a igreja. E aí você tinha um papa, tinha um bispo, tinha um sacerdote que também faziam parte dessa nobreza feudal.
Os interesses da burguesia renascentista, que fez aliança com a realeza, eram diferentes dos interesses da burguesia iluminista, que reivindicava maior participação política, igualdade de direitos e liberdade tanto religiosa como econômica. A burguesia renascentista ela era muito próxima ainda dessa nobreza feudal, né? Porque eram aqueles novos ricos que não tinham interesse que houvesse uma maior participação do restante da população nessa distribuição das riquezas. Não é que a burguesia iluminista ela quisesse que as pessoas que não tivessem dinheiro, que não tivessem seus direitos, elas passassem a estar no mesmo patamar que elas. Então, se eu sou rico, dentro da burguesia iluminista, se eu sou rico, eu quero continuar rico, claro, com as minhas posses, com isso, com aquilo outro, mas eu quero também que aquela galera que trabalha no comércio, aqueles camponeses, o pessoal que dá aquele duro danado, eles possam ter os direitos deles também. Eles tenham suas propriedades, eles tenham condições de comprar as coisas deles, de pagar menos impostos, tudo. Mas a burguesia renascentista, né, a burguesia que fazia parte dessa ideia ainda do feudo e tal, dessa nobreza feudal, eles não queriam isso. Eles queriam simplesmente poder continuar o mais próximo possível dos nobres e se aproveitando daquilo que era aquela riqueza que era distribuída para essa nobreza. E aí, essa burguesia renascentista, ele se aproveitava ainda disso. Ainda mais depois que essa nobreza feudal ela começa a decair, então ela vai se aproximando da burguesia renascentista. E essa burguesia ela não vai querer se descolar dos nobres, como a burguesia iluminista vai acabar querendo. Né? Sim, maior participação na política, claro. As decisões, por exemplo, através dos parlamentos mesmo. Quando a gente discutiu numa das aulas anteriores sobre aquela crise que acabou levando até a Revolução Puritana, em que uma hora, na dinastia Stuart, os reis eles estavam próximos do parlamento e aí de repente falava assim, não, fecha o parlamento. Aí depois de um tempo estava precisando do parlamento porque estava se afastando do povo. Opa, abre novamente o parlamento. E aí ficava nesse eterno tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, até que teve uma hora que todo mundo se revoltou, os parlamentares falaram, opa, peraí, aí você também tá querendo mexer com minhas caraminholas aí e não é bem assim que as coisas funcionam não. Então, a burguesia que fazia parte desse parlamento, eles estavam querendo também fazer parte desse poder político, resolver acabar com essa ideia de que o rei manda em tudo, que a monarquia vai mandar em tudo. Né? Então, eles vão reivindicar essa maior participação política também. A igualdade de direitos e a liberdade, tanto religiosa como econômica. A gente vai falar um pouco mais sobre liberdade econômica, sobre esse liberalismo, um pouco mais para frente. Mas essa ideia da liberdade religiosa é interessante porque, assim como a gente falava que dentro do período absolutista existia uma discussão muito grande sobre fazer parte dos ideais católicos ou não, dentro do iluminismo as pessoas eles começavam a abrir um pouco mais a mente em relação ao conhecimento e não que eles fossem desacreditar da religião, mas eles passavam a tentar enxergar que a religião não era a única explicação para tudo. A fé, o cristianismo não era a única explicação para tudo. Nesse período a gente vai ter um crescimento também da oposição entre o catolicismo e o protestantismo, né? Com Lutero, com Calvino principalmente, que já se aproxima um pouco mais desse período aqui do iluminismo. Então, para que as pessoas possam ter a liberdade da escolha religiosa. E olha só, isso consta inclusive na nossa Constituição aqui em 1988. Então, você vê que isso era lá no século XVII, século XVIII, e agora, quando foi no século XX, a nossa Constituição em 88, falava também sobre a liberdade religiosa, sobre liberdade de culto, sobre essas nossas escolhas. Né?
Chocava-se assim com o antigo regime, no qual vigorava o poder absoluto dos monarcas e os privilégios da nobreza e do clero. O enfrentamento do autoritarismo real ocorreria pela capacidade humana de conhecimento, raciocínio e escolha. O iluminismo valorizava a razão como a forma mais confiável para alcançar o conhecimento, opondo-se às explicações religiosas para os fenômenos naturais, sociais e políticos. Então, essa ideia de você começar a buscar através do cientificismo, do racionalismo. Então, você vai buscar razão, uma explicação para aquelas coisas que você está vivendo ali. Tanto na parte da natureza, tanto nos fenômenos naturais, aquilo que eu estava falando sobre, não, a planta cresce por causa da fotossíntese, isso e aquilo, ao invés de ser somente porque Deus quis, opa, cresceu, né? Então você tem aí fenômenos naturais, os fenômenos sociais e políticos que não cabem mais às oportunidades que Deus vai abrindo para os outros. Até porque se enxergava muito que o rei era praticamente um Deus, era um enviado de Deus ali, né? Então, e os filhos, o sistema que acaba funcionando sendo patrilinear, sendo patrilinear da família e tudo, seria como se os enviados de Deus e os filhos dos enviados eles estivessem sempre no poder. Então, será que Deus iria querer isso realmente? Não sei, né? Talvez a razão, a ciência vai explicando um pouco melhor isso. Os analistas, os pesquisadores, as pessoas que buscavam a fundo essas explicações através da lógica, e é por isso que se chama raciocínio lógico, raciocínio de razão, de pensamento, de conhecimento, essa construção do conhecimento através dos estudos, através da vivência, através da experiência, que é algo que a gente vai falar um pouquinho depois também. Com isso, no século XVIII, também chamado de século das luzes, houve grande desenvolvimento científico, resultado de investigação, pesquisa e estudo de cientistas que buscavam teorias sobre o funcionamento da natureza. É só buscar, é só ver que através dessas análises, através das pesquisas, através dos cientistas, é que eles começavam a buscar explicação a respeito de todos os fenômenos naturais. Não somente a fotossíntese que eu estou falando, mas o funcionamento para que você possa fazer, por exemplo, uma plantação. Como é que a agricultura vai funcionar? É somente através daquilo que Deus está dizendo, que pode plantar, que não pode? Não. Vai ter toda uma análise em relação ao solo, vai ter uma análise em relação ao clima, a qual temperatura, o que tipo de semente você pode plantar naquela terra, que tipo de tratamento você precisa fazer naquela terra para que aquele alimento, aquelas sementes possam florescer a partir dali. É tudo uma série de estudos, uma série de pesquisas científicas que vai fazer com que você consiga descobrir o que é melhor para aquela terra, né? Para aquele local. E a gente vai começar a falar de alguns nomes. O filósofo inglês Francis Bacon, que era empirista, ou seja, considerava que os estudos científicos deveriam ser comprovados por meio da experimentação e da observação, acreditava que o conhecimento impulsionava o desenvolvimento. Então, o que eram essas pesquisas empíricas? Outro que falava muito sobre empirismo era John Locke, que era um filósofo inglês, que ele dizia que a gente quando nasce, a pessoa quando nasce, somos como folhas em branco. Então, a gente vai sendo preenchido, assim como os estudos empíricos falam sobre isso, a gente vai sendo preenchido de acordo com as nossas vivências, de acordo com as nossas experiências. Então, se a gente vai vivendo um determinado acontecimento, a gente vai aprendendo com aquilo, vai evoluindo com aquilo. É como se, por exemplo, estudos empíricos sobre rato de laboratório, digamos assim. Se você é um rato, está dentro de uma gaiola, e aí um dos lados da gaiola, naquela grade, toda vez que você se aproxima, você leva um choque. Né? E aí
Vai a primeira vez, opa, tomei um choque. Vai na segunda, meio desconfiado, opa, tomei outro choque. Na terceira vez, Ave Maria, pô, outro choque, pelo amor de Deus, né? Aí vou deixar de ir ali, ó. Através da experiência, através da vivência, a repetição dos fenômenos, isso é uma pesquisa, uma forma de pesquisar. A partir dessa repetição de acontecimentos, você já sabe que você sendo um ratinho. Se você for se aproximando, se você chegar até aquela grade, você vai tomar um choque. Então, não vou mais me aproximar dali. É uma experiência, um estudo empírico. Claro que vai ter várias outras coisas que envolvem isso, até mesmo porque isso é um estudo específico dentro da gaiola. Né? Você, um ratinho de laboratório, uma gaiola, tá tudo bem controlado. Só que a nossa vida não é simplesmente um controle assim tão fácil. A gente não vive dentro de uma caixinha, não vive dentro de uma gaiola. Há diversos fatores externos que vão influenciar as nossas escolhas. Né? A própria vida está em constante mutação. Consequentemente, as nossas escolhas elas também podem sofrer mutações de acordo com o tempo, de acordo com as experiências, de acordo com as nossas vivências, com pessoas diferentes, com locais diferentes. Mas tudo isso faz parte de um engrandecimento, de um conhecimento, tudo que acaba envolvendo esse empirismo. Né? O também inglês Isaac Newton, estudioso dos fenômenos naturais, ele inclusive é o principal nome em relação a fenômenos naturais, vai ser esse Isaac Newton. Se vocês forem parar para pesquisar depois sobre o nome dele, a quantidade de coisas que ele descobriu através desses estudos pela filosofia, mas sobre fenômenos naturais, eu falo, pô, esse cara é miseravão, velho. É justamente ele. Então, ele decompôs a luz em um prisma. Mas, professor, peraí, decompor luz, prisma, como assim? Tem um CD do Pink Floyd chamado The Dark Side of the Moon. Se eu não me engano, é esse o nome. Que aí na capa tem lá uma luz que chega em uma determinada direção, bate num triângulo e do outro lado sai como se fosse um arco-íris. O prisma é mais ou menos isso. Aí na página 43 do livro de vocês vai ter mais ou menos essa imagem. Não do CD do Pink Floyd, mas vai ter a imagem lá da experiência do Isaac Newton. Inclusive o CD do Pink Floyd podem ouvir que é muito bom. O Pink Floyd é sensacional. Mas enfim, decompôs a luz em um prisma, explicou a força da gravidade, Isaac Newton, da maçãzinha caindo na cabeça, e com base nela o ciclo das marés. Na França, a gente já vai ter um outro cara, o René Descartes, defensor do racionalismo que se dedicou à matemática e à compreensão do mundo pelo raciocínio, afirmou que o ato de pensar comprova a existência humana por meio do enunciado penso, logo existo. Raciocínio lógico também, matemática. Tá? Vocês que gostam de matemática, que não é o meu caso, tá? Odeio matemática. Não, matemática é legal, às vezes, depende, mais ou menos. Mas assim, esse penso, logo existo, esse enunciado ele faz parte de uma lógica matemática, de um raciocínio lógico. Eu penso, logo eu estou vivo. Se eu estou vivo, então eu existo. Né? Eu estou aqui, eu sou um ser pensante. E ele faz parte também dessa ideia do iluminismo. Né? E a gente tem lá, direitos naturais, lá na página 44. Diversos filósofos iluministas dedicaram-se a formular teorias e propostas adequadas aos anseios burgueses. De maneira geral, eles afirmavam que a natureza concedeu a todos os seres humanos o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade privada. De acordo com as ideias iluministas, os direitos naturais eram invioláveis e deveriam ser assegurados pelos governos como forma de promover a felicidade da sociedade. Os direitos básicos da vida, a gente sempre vai indo e voltando assim, fala, por exemplo, da nossa Constituição, que fala sobre esses direitos básicos da vida, né? Que a gente tem direito à nossa liberdade, liberdade de expressão, direito à vida, direito à saúde, direito a uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de igualdade, claro, através do pagamento dos nossos impostos e tudo, mas enfim. E aqui a gente vai falar sobre propriedade privada. Ainda que o iluminismo vai influenciar
Desculpa. Ainda que o iluminismo vai influenciar lá no marxismo, um pouco mais para frente, quando a gente fala de propriedade privada aqui, está falando justamente daquilo tudo que a gente tenha posse. Propriedade privada. O que é nossa propriedade? Não é somente a residência, a casa que a gente está morando, não. Propriedade privada, no conjunto geral, é tudo aquilo que, através dos nossos esforços, através do nosso trabalho, do nosso dinheiro, a gente possa comprar. Opa, comprei um celular. Tá, meu celular tá quebrado, viu, gente? Tá? Ele não liga mais, não. Propriedade privada. Você compra um celular. Você tem direito, então, a ter posse sobre o seu celular. É seu. Você não comprou? É seu. Acabou. Não, ninguém mais tem o direito de chegar e pegar. Teoricamente. Aí vem um ladrão, né? Um novo dono. Que opa, é meu. Não, peraí. É um direito inviolável. A propriedade privada não deveria ser violada, ser retirada do seu poder, né? Tudo aquilo que você compra pertence a você. Tudo aquilo que você produz, aí a gente já vai entrando no marxismo, não é? Tudo aquilo que você produz pertence a você. Por que não? Por que é que o Estado vai chegar e vai retirar aquilo de suas mãos? Teoricamente não pode, né? Se você trabalha, dá um duro danado, compra isso, compra aquilo, tem um livro, tem um computador, tem um carro, tem um celular, tem uma casa, por que é que aquilo vai ser alienado, vai ser tirado de você? Não pode. Então, o iluminismo ele vai defender essa ideia de que todos vão ter direito a ter as suas liberdades individuais, o direito à propriedade privada, e nada disso pode ser retirado de você. Por isso que é inviolável. Então, devem ser assegurados pelo governo como forma de promover a felicidade da sociedade. Então, aquilo te faz feliz, é seu, então ninguém pode tocar, verdade? Com esses direitos, pretendia-se que os monarcas absolutistas respeitassem a liberdade de expressão dos indivíduos, liberdade de expressão, tá? Agora, uma coisa que é importante dizer, assim, a liberdade de expressão não significa que você tem que desrespeitar o espaço do outro, tá? Então, eu tenho a minha liberdade, eu posso me expressar desde que não invada o espaço de outra pessoa, não ofenda a outra pessoa, tá? Então, o meu respeito acaba onde o seu começa, o meu espaço acaba onde o seu começa. Então, cada um respeitando o seu papel, o seu local dentro da sociedade, cada um vai ter a liberdade de se expressar tranquilamente. Então, respeitassem a liberdade de expressão dos indivíduos, aceitando críticas aos seus governos, aceitando crítica ao governo. Pode criticar o governo? Pode. Vai respeitar, não vamos arrancar a cabeça de ninguém não, tá? Então, lembrando das discussões em sala de aula que a gente já fez, corta a cabeça dele, tá? Não, peraí, não pode fazer isso não, viu? E declarassem a liberdade de religião, que é o que a gente discutiu antes, colocando fim a perseguições e prisões por motivos religiosos. Olha só. Pretendia-se ainda defender a liberdade econômica, que a gente vai falar sobre isso na aula posterior, questionando o controle do Estado sobre as atividades econômicas. É algo que é até uma discussão bem recente, né? Novamente, vocês estão vendo muito isso, se falar sobre liberdade econômica, sobre a diminuição do papel do Estado através dos governos, né? O governo deixar de mexer tanto assim no dinheiro que pertenceria às grandes empresas privadas, né? Então, ao governo, ao Estado, bastaria dar somente ao básico, à sociedade, mas todo o restante, a autorregulação do mercado seria o mais importante. Mas enfim, isso a gente vai entrar em detalhes depois. Com relação à igualdade, os iluministas defendiam o fim dos benefícios concedidos pelo governo ao clero e à nobreza, como a isenção do pagamento de impostos. Tem um exemplo bem interessante que fala sobre isso, que é o pagamento de IPVA. O que é o IPVA? É o Imposto
não sei o que, a veículos automotores, veículos automotivos. Digamos assim, eu tenho um carro popular, um Paliozinho todo quebrado, 2008, 2009 e tal. E todo ano eu pago lá um valor, depende de qual valor seja, dividindo não sei quantas vezes, como uma forma de imposto, para que eu possa ter esse carro e que esse imposto vai ser revertido para várias coisas. Entre elas entrar no bolso do governo, né? Mas, enfim. Mas assim, tipo, a gente que tem um carro popular, que trabalha, que batalha danado para poder ter esses carros, paga esse imposto. Mas em compensação, aquela galera que é milionária, tem muito dinheiro, que solta uma bufa sai dinheiro, que arrota sai dinheiro, que vomita sai dinheiro. Eles compram um helicóptero, compram um jatinho, compram a lancha, compram um jet ski e eles não pagam IPVA. Não, peraí. Eu tenho meu carro popular, que dividi em 35 anos para pagar. E aí, todo mês, todo ano, eu ainda tenho que pagar um imposto em cima disso. Mas, pessoal que pagou 1,5 milhão no helicóptero, eles não pagam imposto? Como assim? Por que é esse privilégio todo deles? Não, tem alguma coisa errada aí. Vamos quebrar na porra desse povo. Então, o iluminismo ele começava a questionar isso. Pô, mas o pessoal já tem muito dinheiro. E eles têm essa isenção em relação aos impostos, cobra os impostos? Não, não pode ser assim não. Se é igualdade de direito é para todo mundo. O pobre pro rico todo mundo vai pagar. Igual não, mas pelo menos equivalente à sua própria riqueza. Né? Deveria ser assim pelo menos. Por fim, a defesa da propriedade privada, feita pelos filósofos iluministas, aquilo que eu estava falando sobre propriedade privada antes, anunciava que não se pretendia organizar uma sociedade igualitária. Olha só. O iluminismo propunha a igualdade de direitos entre todos, como o caso dos impostos, por exemplo, e não a igualdade social, o que estava em sintonia com as aspirações da burguesia, que não tinha interesse em partilhar bens, propriedades e riquezas que havia acumulado. Ou seja, o próprio iluminismo ele defendia que se você faz parte da burguesia, se você já tem um dinheiro acumulado, independente da forma que você adquiriu, que você acumulou esse dinheiro, você já tem suas propriedades, tudo aquilo que você comprou tal lhe pertence. Beleza, tranquilo, fechou. Mas você não vai precisar pegar aquilo que você já tem e começar a distribuir para todo o restante da população. Aquilo que é seu, aquilo é seu, é direito seu. E aí então eles defendiam o quê? Todo mundo deve ter as mesmas oportunidades. Todo mundo, a partir daquele momento, né, dali em diante, todo mundo pode ter as mesmas oportunidades. Todo mundo vai ter os seus direitos preservados. Ninguém vai ter mais privilégios. Mas, claro, eu já tenho meu dinheiro e estou aqui em cima, estou nessa parte intermediária da pirâmide. Você está na parte mais baixa da pirâmide, mas em compensação você não vai sair de pé rapado completamente, né? Você pode ter o dinheirinho, você vai ter suas coisinhas e tal, seus direitos preservados, mas não precisa ter tanto quanto eu, né? É tipo, todos iguais, mais uns mais iguais que os outros. Ó, como é que funciona isso. E, para finalizar a aula de hoje, tem assim, os comportamentos e atitudes burguesas. Atitudes, ideias, comportamentos, crenças, manifestações artísticas, valores, moda, padrões de estética e beleza vão sofrendo influências e se modificando ao longo do tempo. Claro, a partir da própria evolução da sociedade, a partir do contato com novas pessoas, com novas culturas, com novas tecnologias, a gente vai evoluindo a nossa forma de pensar. Consequentemente, a gente vai sofrendo influência desse meio que a gente vive, e aí a tendência é que o nosso pensamento mude, as nossas vontades mudem, as nossas necessidades mudem. O exemplo, por exemplo, você tem aí a música sertaneja. Lá na década de 60, 70, tava todo mundo ouvindo aquela viola de Sérgio Reis, tocando assim, ei, ô, vida de gado.
E aí, de repente, você vai ver a evolução, para alguns, mas para outros não, da música sertaneja, para de repente você chegar agora e ter Luan Santana. É evolução? Ah, sim. Para uns sim, para outros não. Mas é uma forma de popularizar mais a música sertaneja. Um exemplo. Ou, para que exemplo mais prático do que a própria ideia de tecnologia. Há 5, 10 anos atrás, você não pensava em ter um celular que tirasse foto selfie, ao mesmo tempo tirasse foto pro outro lado, e aí uma câmera normal tem 15 megapixels. Antigamente era aquela câmera VGA que, se você botasse a 1 metro de distância, sua cara parecia uma obra de Picasso, né? Todo deformado. Hoje em dia, você tira uma foto da lua, parece que a lua está dentro de sua casa. Dá para ver a cratera e São Jorge lá olhando para você, perguntando: é o que, meu irmão? Qual foi? Aí, tá? Então, é toda uma ideia de tecnologia, de você ir se modificando ao longo do tempo, esse crescimento todo através da mudança da cultura, né? A burguesia, camada social em ascensão, nesse momento, estava ansiosa para adquirir prestígio e se tornar visível na sociedade. Povo metido a besta. Vai ganhando dinheiro, vai querendo mostrar para todo mundo que tem dinheiro, né? Opa, olha, tô aqui na sociedade, eu vou comprar um carro, não somente um carro do ano, mas um carrão, assim, daqueles que onde eu chegar as pessoas possam olhar e, opa, é rico, é? Metida besta. Ah, vou comprar uma casa. A pessoa mora sozinha, compra uma casa de 10 quartos. Pra quê? Pra dar trabalho pra empregado limpar, né? Porque não vai ser aquele miserável que vai limpar. Vai ser a pobre coitada da empregada para ganhar um salário mínimo e limpar os 10 quartos pro cara ainda chegar e reclamar depois. Não tem? Povo metido a besta. Não tem outro. Então, a aspiração que poderia ser alcançada de diversas maneiras. Os banqueiros, comerciantes e negociantes costumavam contratar artistas para pintar seus retratos a óleo. Você vai pintar, vai botar um quadro enorme no meio da sua sala, com a sua cara, com a sua família. Para quê? Porque você se torna narcisista, né? Que é o ser narcisista? Aquela pessoa que todo dia de manhã vai acordar, vai passar na própria sala, olhar assim: olha, essa pintura é bonita, mas é bonita porque eu tô nela, né? Gatão desse, família linda dessa. Então, pô, acaba sendo meio metida besta. Mas eles mandam pintar a carinha fofa dele. Hoje em dia é todo mundo tirando foto, tirando selfie, postando em rede social, né? Naquela época, uma forma de se mostrar que era o pessoal que tinha dinheiro era mandando pintar quadro da família. Investiam em outras obras de arte, eram financiadores, eram mecenas. Isso acho que a gente já até falou em sala de aula. O mecenato, os mecenas, que eram aqueles financiadores da arte. Ofereciam banquetes, realizavam festas e bailes em seus palacetes. Mais próximos do poder político, a gente já falou sobre isso, frequentavam as cortes e aos poucos criavam formas diferenciadas de se vestir e novas regras de comportamento social. Gente que vai ficando rica. Para quem está acompanhando a novela aí, Fina Estampa, em que Pereirão ela se torna rica, ela vai entrando lá na casa de Tereza Cristina e aí ela começa a ter que se vestir, né? Assim, e botar a cabeça mais para cima. Aí naqueles. Depois até fala aqui sobre aqueles livros de boas maneiras, né? Que fala assim: ó, na Europa dos séculos 17 e 18 eram comuns os manuais de boas maneiras, o que comprova a preocupação dos burgueses em abandonar costumes considerados grosseiros e demonstrar hábitos novos e civilizados, especialmente à mesa. E aí a gente tem esses manuais de etiqueta, que aí eu acho que o exemplo clássico é aquele que a gente sempre vê em filme, né? Do povo pegando o livro assim e botando na cabeça para poder ir andando pela casa com, ó, queixo levantado, sem deixar o livro cair. Ah, já não tem um modos, tá vendo? Sem deixar o livro cair. Aí vai andando assim, ó, cabeça empinada, nariz empinado, tal, pronto. E, claro, fora isso tem
querendo moldar essas boas maneiras, a mesa, a forma de se alimentar, aqueles 10 garfos de um lado, 10 facas do outro, as 3 colheres ali, os 4 copos, tipo de taça diferente, né? Uma taça para vinho, uma taça para vinho branco, uma taça para vinho rosé, e um garfo para comer escargot, outro garfo para comer macarrão. E não faço a mínima ideia como é que funciona esse negócio. Meu negócio é tacar farinha no macarrão mesmo, misturar tudo assim, ó, pra dentro. Então, mas naquela época, esses manuais de bons costumes, manuais de ética à mesa, de ficar assim, tudo narizinho em pé, cabecinha pra cima, falando francês, c'est moi, je sais, não sei o quê. Então, isso vai crescer muito durante esse período do iluminismo, que os novos ricos, eles querem mostrar realmente que pertencem a uma nova sociedade, a uma nova camada da sociedade, né? E a gente finaliza aqui por hoje. Próxima aula, a gente vai falar sobre os filósofos iluministas, entrar um pouco mais detalhadamente neles e falar sobre o liberalismo econômico. Beleza? Valeu, fechou? Deixa seu like. Não, brincadeira, não precisa deixar like não. Ou eu posso tirar ponto em quem não deixar. Tá, valeu, tchau.